Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos resolver um exemplo de equações diferenciais lineares com coeficientes constantes, certo? Na aula passada a gente fez a resolução das equações, viu o formato para montar as soluções, né, através do delta positivo, delta negativo e delta igual a zero. Vimos as três possibilidades para resolução e agora a gente vai fazer um PVI. O PVI nada mais é que uma situação problema, onde a gente vai resolver a equação diferencial e depois de resolver ela, vai verificar as condições de existência dela na função e na derivada da função em um determinado ponto. Tá? Então, nós temos aqui a seguinte equação diferencial de segunda ordem. Y duas linhas menos 4y' mais 13y igual a zero. Então, primeiro passo, equação auxiliar, vai ser m² menos 4m mais 13 igual a zero. Vamos resolver por Bhaskara. Vou fazer o Bhaskara mais direto aqui. Vai ser menos b, que é menos 4. Raiz de b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 13. Se tiver alguma dificuldade em acompanhar aqui a resolução do Bhaskara, tem um vídeo na minha playlist de matemática base sobre equações de segundo grau. Dá para tirar dúvida tranquilo. M igual 4 mais ou menos aqui 16 menos 4 vezes 1, 4 vezes 13, 52, 16 menos 52 dividido por 2. Aqui a gente já verifica que o nosso delta é negativo. Delta menor que zero, nós vamos ter a situação das raízes complexas. Tá? Então nós vamos verificar como resolver isso já já. Então, m igual a 4 mais ou menos raiz de menos 36 dividido por 2. Aqui a gente tem que usar o i ao quadrado igual a menos 1 para poder fazer a substituição. Se quiser fazer um passo a passo mais detalhado, façam assim. M igual a 4 mais ou menos raiz de 36 vezes menos 1, certo? Menos 36 é igual a 36 vezes menos 1. E aqui fica mais simples de enxergar aonde que a gente insere o i ao quadrado. Então, m igual a 4 mais ou menos raiz de 36i ao quadrado, dividido por 2. Estou fazendo mais extensa essa parte do que ela precisaria ser. Tá? Dá para fazer bem mais compacto. O 36i ao quadrado, a gente pode separar em raiz de 36 vezes raiz de i ao quadrado. E os dois têm raiz. Raiz de 36 é 6, raiz de i ao quadrado é i. Então, a raiz de 36i ao quadrado é 6i, dividido por 2. Lembrando que a gente só pode separar em duas raízes aqui na situação de produto. Tá? Tem muita gente que confunde e acaba fazendo na soma e na subtração. Vou dividir os dois termos por 2, esse e esse, eu vou ficar com 2 mais ou menos 3i. Onde eu vou usar isso? Esse é o meu alfa e esse é o meu beta. A solução que a gente tem, vou trazer aqui o formulário da outra aula, é dado por essa sentença aqui. Ó. Quando for complexo, pode ser essa, ou pode ser a alternativa também que eu passei na aula passada. Então, vou colocar aqui solução, deixa eu ir mais próximo lá, solução alternativa, essa fica melhor escrita, tá? Que é y igual exponencial de alfa x, constante 1 cosseno beta x, mais constante 2 seno de beta x. Temos os dois, ó, temos o alfa e temos o beta, então ela vai ficar y igual exponencial do alfa, que é 2x, constante 1 cosseno do beta, 3x, mais constante 2 seno do beta, que é 3x. Esta aqui, que a gente acabou de calcular, é a solução geral. Tá? Então, aqui, solução geral da equação. Não é a solução ainda do PVI,
Para a solução do PVI, o que a gente pode fazer? A gente pode montar um sistema, ou a gente pode aplicar numa equação e depois o que sobrar, aplicar na outra. Nem sempre um dos caminhos funciona bem fácil para todas as equações, então tem que testar. Nessa aqui, se eu fizer o teste e derivar depois, fica bem simples de entender a ideia. Olha, vou usar aqui, ó, y de 0 igual a menos 1. Vou reescrever essa equação trocando o x por 0 e o y por menos 1. Então vai ficar menos 1 igual exponencial de 0, 0 vezes x, né, que vai dar 0, constante 1 vezes cosseno de 3 vezes 0, mais constante 2 de seno de 3 vezes 0. Fecha e fecha. Beleza? O seno de 0 é 0, vai zerar tudo aqui, vai ficar menos 1 igual exponencial de 0, que é 1, constante 1, vezes cosseno de 3 vezes 0, é o cosseno de 0, e o cosseno de 0 é 1. Menos 1 igual 1 vezes constante 1 vezes 1. Chegamos à conclusão aqui que a nossa constante 1 é menos 1. E esse é o nosso objetivo. Tá? Quando a gente tem um PVI, a gente vai sair dessa solução geral para achar uma solução particular, definindo os valores de C1 e de C2. Provavelmente a C2 eu vou achar na outra equação, que é o y' de 0 é igual a 2. Só que aí eu preciso fazer a derivada dessa função aqui, certo? Então vamos fazer o que a gente vai ganhar é que nós vamos fazer a derivada dela já sabendo o valor do C1. E aí a gente ganha um pouquinho de tempo. Então agora substituindo, vou fazer aqui um símbolo, substituindo C1 na equação da solução geral. Então nós vamos ficar assim. Y igual exponencial de 2x, que multiplica a constante 1, que é menos 1 vezes cosseno x, menos cosseno de 3x, desculpe, mais constante 2, seno de 3x. Essa é a nossa equação já com uma das sentenças validadas e garantidas. Agora a gente vai ter que fazer o y'. Tá? E aqui, como tem x nos dois elementos, vai ter que fazer a regra do produto. Y' via regra do produto. Então vamos lá. A gente pode chamar esse termo de 1 e esse termo de 2. E fazer aqui 1 vezes 2' mais 2 vezes 1'. Tá? Pode ser dessa forma. Então vai ficar assim, y' igual. A primeira repete, e a segunda, que é todo o termo dentro do parênteses, deriva. A derivada de menos cosseno de 3x, a derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos aqui fora vai ficar positivo. Vai ficar seno de 3x vezes a derivada do 3x, que é 3. Vai ficar 3 seno de 3x. A segunda aqui, mais constante 2. A derivada do seno de 3x é cosseno de 3x vezes 3. Então, pode colocar o 3 aqui na frente, ou aqui, ó, 3 cosseno de 3x. Fecha e fecha. Então, a derivada do menos cosseno de 3x ficou seno de 3x vezes 3. Ficou positivo porque o cosseno é menos seno e faz jogo de sinal. Constante 2, seno de 3x, 3 cosseno de 3x. Fechado. Então, aqui eu repeti a primeira e derivei a segunda. Aqui, a segunda só repete. Então, menos cosseno de 3x. Pode pôr parênteses em tudo, quanto mais seguro fica. Menos cosseno de 3x mais constante 2 seno de 3x vezes a derivada do primeiro, tá? 1'. A derivada do primeiro é ele mesmo vezes a derivada do expoente, que é 2. Então, aqui é 2 exponencial de 2x. Quase que não deu espaço aí. Então, fechamos aqui. Vou colocar um pouquinho mais de espaço. Y' igual. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o y' de 0 igual a 2. Então, aqui, ó, y' de 0 é igual a 2. Ou seja, nós vamos fazer a substituição do x
por 0 e do y por 2. Vamos ver como é que fica. 2 é igual ao exponencial de 2x, que eu vou trocar o x por 0, exponencial de 2 vezes 0, exponencial de 0, que é 1, que multiplica 3 vezes seno de 3 vezes x, o x é 0. Vou deixar essa mais detalhado. Mais constante 2 vezes 3 cosseno de 3x, que é 3 vezes 0, mais menos cosseno de 3 vezes 0, mais constante 2 vezes seno de 3 vezes 0, vezes 2 exponencial de 2x, que é exponencial de 2 vezes 0. Ficou longa. Olha, esses 3 seno de 3 vezes 0 é seno de 0, vai embora. O cosseno mantém. O constante 2 vezes aqui, vou pôr um parênteses a mais aqui para não se perder, tá? Esse constante 2 vezes seno de 3 vezes 0 vai embora também. Então vai sobrar aqui 2 igual. 1 multiplicando não precisa aparecer, né? Então vai ficar 3 constante 2 vezes o cosseno de 3 vezes 0, que é o cosseno de 0, que é 1. Beleza? Vezes 3 constante 2, 3 constante 2. Fechado aqui. Mais. Menos aqui cosseno. Cosseno de 0 é 1. Com o menos de fora, menos 1. Aqui, exponencial de 2 vezes 0 é exponencial de 0, que é 1. Vezes 2, 2. Vezes esse cosseno aqui, que a gente viu que é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 2, esse menos 2 passa positivo, igual a 3C2. E aqui chegamos ao valor do C2. 4, 2 mais 2, esse 3 passa dividindo, igual a constante 2. Beleza, achamos a constante 2, o que a gente faz com ela? Reescreve a equação aqui. Então, vou escrever aqui do lado. Solução do PVI é igual a y igual a exponencial elevado a 2x, que multiplica menos cosseno de 3x, mais constante 2 que eu acabei de calcular aqui, 4/3, de seno de 3x. Essa é a solução do problema de valor inicial, dada uma equação diferencial, onde a gente achou a solução geral, e depois de achar a solução geral, aplicou a condição, achou uma nova equação, a essa equação aplicou uma condição, e sobrou isso aqui. Beleza? Exercício um pouquinho trabalhoso, mas se vocês fizerem ele bem passo a passo, vai funcionar tranquilo. Beleza, gente? Dessa parte de coeficientes constantes não tem muito o que fazer, tá? Converte a equação característica, resolve por Bhaskara, vê se o delta é positivo ou negativo, acha a solução. Se tiver o PVI, que aí pode dar um pouquinho mais de trabalho, como nesse caso. Beleza, gente? Até a próxima. Valeu!